Fala turminha, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente por aqui. Hoje é o nosso dia de correção das atividades, né? Então, muito bem, se liga nessa história, tá bom? A gente vai corrigir hoje as duas questões que eu passei para vocês na semana passada, lembrando que é a primeira atividade do nosso terceiro bimestre, né? Então, hoje é um dia muito especial, tô gravando o vídeo hoje, na terça-feira, que é o Dia dos Estudantes. Então, quero desejar aqui, antes de iniciar as duas questões, as minhas felicitações a vocês, estudantes, tá? Um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço a todos e espero logo revê-los, né, novamente. Turminha, questão de número 1, vocês os nonos anos, né? A questão de número 1 eu pedi para vocês citar ou colocar aí as criações de Getúlio Vargas no primeiro, né, a primeira parte do governo, que a gente chama de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Isso vocês já sabem, vocês viram naquela aula passada que eu indiquei para vocês. Já coloquei até nos grupos e está disponível também para quem quiser revê-la aí no meu canal do YouTube. Lembrando que meu canal do YouTube tá bombando, tá? Então compartilhe, se inscreva aí, ativa o sininho e vai ter vídeo toda semana. Brincadeiras à parte, tá bom? Então vamos lá, pessoal, questão número 1. Eu pedi que vocês colocassem as criações, né, do Getúlio Vargas nesse primeiro momento. Então o que você deveria ter colocado ou, né, se você colocou, meus parabéns. Primeira coisa que você devia colocar é que foi um governo centralizador político. O que quer dizer isso aqui? Em um primeiro momento, quando o governo chegou, o Getúlio Vargas chegou ao poder, ele vai colocar em si tenentes, né, para comandar diversas regiões, né, o que seria os estados em si. Então, nesse sentido, a região de Minas Gerais terá um tenente responsável por isso, uma espécie de governante, um governador em si, né, que a gente tem hoje comparando com o modelo atual, o momento político atual vivido, né? Então a gente vai ter uma espécie de governador, só que esses governadores eram todos militares, né? Por que Getúlio Vargas colocou militares no poder? Lembrando que o governo que estava antes de Getúlio Vargas foi deposto, né, por uma série de questões. E teve um grande envolvimento dos militares também nessa deposição do antigo governo. E nesse sentido, né, uma espécie ali de conchave político, Getúlio Vargas colocou diversas ministérios também na mão de militares. Então, nesse sentido, esse governo foi central. Mas sempre quem comandava o país, na realidade, era Getúlio Vargas, tá bom? Então, esse governo centralizador político, ele vai centralizar as bases em si em prol das suas ações. Então, o Getúlio Vargas vai comandar todas as regiões em prol desses tenentes, né? Lembrando que quando é militar que comanda essas regiões, a gente tem um poder mais ostensivo, um poder, digamos assim, mais respeitado pela população. Então, a ideia de Getúlio Vargas era fazer com que essa população o respeitasse, né? Então, nesse sentido, esse governo centralizador ele vai promulgar essas ações. Outra coisa muito importante é que a gente vai ter criação de ministérios, tá? Então aqui você pode colocar mais uma característica. Ministérios, tá? A gente vai ter Ministério da Educação. Vou colocar aqui. A gente vai ter Ministério do Voto, né? Que é aquela questão do voto secreto que eu expliquei para vocês na última aula, tá? E a gente vai ter também uma coisa muito importante, que vai ser as regras trabalhistas, que mais na frente seria a CLT, né? Então a gente pode colocar trabalho aqui também. O trabalho ele vai ser restituído aí as questões das horas trabalhadas, enfim, o salário mínimo também. Então, nesse sentido, a gente vai ter diversas ações sendo criadas pelo Getúlio Vargas. Isso na questão número 1, né? Eu citei o governo centralizador político e os ministérios criados, né, nessa primeira parte do governo provisório. Tudo bem? Se você colocou nesse sentido, ótimo, perfeito, tá bom? Questão de número 2, vamos lá? Estou olhando aqui no computador. Sobre o governo provisório, descreva o momento vivido no país na época em questão, né? O que eu não coloquei o apagador aqui, vou apagar com a mão mesmo, tá bom, gente? Isso aqui é questão número 1. Só para mim não perder o vídeo, porque eu gosto de aproveitar as coisas. Eu vou apagar com a mão mesmo.
tá? Então, o que vai acontecer? Questão número 2. Qual que era o atual momento vivido quando Getúlio Vargas assumiu o poder? Lembrando que o Brasil tinha vivido momentos muito conturbados. Vocês viram, né, lá na Primeira República, a gente vai ter o coronelismo, né? Questão número 2. O que quer dizer o coronelismo? Gente, o coronelismo vai ser o governo governado em si por coronéis, né? Esses coronéis, na realidade, muitos deles não tinham patente militar. Eram grandes fazendeiros, pessoas que continham, né, detinham um capital financeiro muito forte e aí compravam essa patente de coronel para governar o país. Então, o Brasil em si, bem no início do século XX, ele foi governado pelos coronéis. Depois a gente viveu uma espécie de ascensão muito do tenentismo, que era a mesma coisa dos coronéis, só que bastante mais ostensivo, bastante mais violentos em movimentos de repressão contra o governo, tá? Então, nesse sentido, o momento era bastante de inquietação política. A gente vai ter a união de bases em si, bases militares, com pessoas muito importantes do governo. A gente vai ter a deposição do governo em 1929 e Getúlio Vargas é escolhido em 1930. Então o momento era bastante conturbado. Então se você colocou nesse sentido a questão número 2, está super correta, tá? Então esse é o momento anterior e o momento que antecede, que vai ser de 1930 a 34, a gente vai ter essas criações que eu falei para vocês lá na número 1, tá bom? Então, é isso, né? Foram só 2 questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando. Grande abraço, a gente se encontra.